Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 594 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar aqui o capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Então, começando aqui no versículo 10, antes eu queria só compartilhar aqui. Eu gostei muito do dia anterior, quando falou de malhação espiritual, exercício espiritual, alimento espiritual. E você gostou também? Eu achei muito legal essa expressão, essa forma de Paulo falar, né? Então, se você gostou, compartilha aí, comenta aí. E hoje, a partir do versículo 10, Paulo continua dando as instruções para Timóteo, falando assim: é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Segura essa passagem aí. Deus vivo é o Salvador de todos, ou seja, salvação vem vem de Deus, por intermédio de Jesus, que veio nos salvar. Inclusive, a palavra Jesus significa Salvador, né? Então, ele está dizendo aqui da importância de nós trabalharmos, de, de lutarmos, de trabalharmos, de darmos o nosso melhor, né, dentro dessa obra e dessa missão que Deus confiou a nós, né? Imagina, Jesus veio na maior de todas as missões, que é salvar o mundo, que é salvar aqueles que nem mereciam sermos salvos, eu e você. E ele trabalhou muito, ele fez muitas coisas, ele fez milagres, ele pregou, ele ensinou, ele foi referência, ele foi modelo. Então, da mesma forma, nós devemos imitar Jesus, devemos trabalhar, devemos fazer as obras. Não que isso vai nos trazer a salvação, isso é consequência da salvação recebida, mas para que nós possamos nos manter no caminho e não nos apostatar da fé, como ele falou aqui no comecinho deste capítulo, né? Pessoas que apostataram da fé, ou seja, que abandonaram. Por que abandonaram? Por que vão abandonar o que abandonaram? Porque simplesmente começaram a dar lugar a doutrinas erradas, espíritos enganadores. E uma forma da gente manter a nossa salvação, de manter, né, a nossa esperança viva, né, no Deus vivo, é fazendo a obra, fazendo o nosso melhor. É isso que ele quer dizer aqui, falando para Timóteo, dando essa recomendação. E ele continua, versículo 11: recomende e ensine estas coisas. O que ele está recomendando a Timóteo, ele fala para ele fazer o mesmo. Isso que eu estou fazendo com você, também recomende, ensine estas coisas para as outras pessoas que você estiver em contato aí na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava. Versículo 12: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Olha aí, Timóteo era jovem. Quantos jovens estão escutando aqui esse projeto? Compartilhe aí. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, assim, por mais que Timóteo era jovem, ele tinha já uma autoridade, ele tinha um dom, um talento para pregar. Então, ele recebeu a autoridade de pregar dos próprios líderes da igreja na época, né? O próprio Paulo recomendou e ungiu ele como mestre, como pregador, como pastor, né? Eu não sei exatamente o termo, mas ele tinha essa autoridade, né? Então, não deixe que ninguém despreze você por você ser jovem, porque você já tem
essa autoridade. Hoje eu estava lendo a respeito de Salomão. Salomão, muito jovem, ele foi feito rei, mas a autoridade estava sobre ele, sobre Salomão, assim como sobre Timóteo, que por mais que fosse jovem, ele já tinha autoridade. Tá? Então, independente da idade, você pode ter autoridade para exercer aquilo que você foi comissionado. Amém? E ele diz, mas para os que creem, seja um exemplo. Então é importante, mesmo ele já tendo essa autoridade, que ele continue sendo um exemplo. E olha, na maneira de falar, temos de ter muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, as palavras, usar as palavras certas, sabendo que palavras, gente, tem poder. Então vamos ter cuidado, né, sermos exemplos na nossa forma de falar, né, no que falar e a forma de falar, com todos, principalmente dentro de casa, né, começando dentro de casa. Né, lembra que os diáconos e os bispos, né, e Timóteo está entre esses líderes da igreja, eles deveriam ter uma atitude irrepreensível, principalmente dentro de casa. Tá? Um exemplo dentro de casa. Ele continua aqui, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Eu gosto muito dessa palavra, pureza. Ser puro como uma criança, um coração puro, né? Um coração que acredita em Deus, que acredita nas coisas boas, que acredita nas pessoas, dá um voto de confiança. Ah, mas isso muitas vezes a pessoa pode ser enganada, mas Deus é fiel. Ele conhece o nosso coração. A gente pode ser puro e ser prudente ao mesmo tempo. Então a pureza é uma qualidade maravilhosa, né, que nós devemos cultivar nos nossos corações. Conservar um coração puro, não deixar nos contaminar com fofocas, com raivas, né, com pessoas que vivem querendo condenar os outros, julgar os outros. Não, vamos ter um coração puro, sabendo que todos nós, né, vamos errar, mas que nós podemos também ver o bom, o lado bom nas pessoas. Versículo 13. Enquanto você espera a minha chegada, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Então a importância, como Timóteo tinha sido aí ungido como mestre, como professor, como líder, que ele pudesse ler as Escrituras, né, fazer a leitura das Escrituras em público, pregar as boas novas de Jesus e ensinar e fazer os ensinamentos cristãos. Né? Na época não existia ainda, né, os evangelhos e as cartas que a gente tem hoje aqui. Então, quando ele fala das Escrituras Sagradas, ele está falando aí do Antigo Testamento, é claro. Né? Então, ele fazia a leitura do Antigo Testamento e trazia também a pregação do Evangelho, né? Com certeza baseado naquilo que a gente tem hoje, mas era uma coisa mais oral, era uma pregação oral. A leitura era apenas do Antigo Testamento. Hoje a gente tem o privilégio aí de ler também o Novo Testamento, né? Que inclui aí os evangelhos, as cartas e Apocalipse também. Amém? Bom, continuando aqui no versículo 14, ele diz assim: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros, de líderes, pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Então foi nesse momento aí que ele foi autorizado, né, que ele recebeu autoridade e que os líderes ungiram eles com esse dom, que eles já perceberam que eles já tinham um dom de ensino, um dom de mestre, e eles impuseram as mãos, né, sobre
a cabeça de Timóteo, reforçando aí essa unção, né? O que quer dizer unção? Capacitação. É que ele não se descuide disso, que ele multiplique esse dom. Lembra da parábola dos talentos, né? Recebeu um talento, então utilize esse talento, multiplique esse talento para o bem da igreja, para o crescimento da igreja e do evangelho de Jesus. Amém? Versículo 15. Então, eu e você também devemos saber quais são os dons que Deus derramou sobre as nossas vidas, porque Ele derrama dons e talentos, e que nós possamos também não descuidarmos, não deixarmos Ele adormecido. Devemos praticá-lo, multiplicá-lo nas nossas vidas, fazendo bem, né, para todos, para a igreja, e glorificando, lógico, a Jesus e a Deus, Deus Pai. Amém? Versículo 15 e 16 para fechar. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Prática. Gente, prática é importantíssimo. Ah, eu não sei orar. Pratique, ore. Ah, eu não sei pregar. Pratique, pregue. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Prática. É simples. É só praticar. Tudo que nós praticamos, nós chegamos a um nível de excelência. Temos de praticar aquilo que Deus nos deu de dom, de talentos, temos de praticar mais e mais. Como um jogador de futebol que chega a ser o melhor do mundo, aí eu já estava uma matéria sobre o Cristiano Ronaldo, o Filipão falando que ele era que era incansável nos treinos. Não é à toa que foi campeão do mundo quantas vezes, né? Então, não basta apenas você ter o dom. Se você não praticar, se você não colocar isso a serviço de Deus, isso vai ficar, não vai ser multiplicado e Deus pode fazer da mesma forma que da parábola dos talentos, né? Tirar de você esse talento e dar para uma pessoa que vai utilizar e que vai praticar. E fechando aqui, versículo 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Por isso que eu falei para você segurar lá, né, que Deus é o Salvador, né? Só Deus salva. Que Ele usa, você salvará tanto você fazendo isso, mas é numa forma de você vai manter a sua salvação, de você vai fazer algo que vai agradar a Deus. Né? Então, ele utiliza essa palavra salvará, mas não no sentido de salvar de se salvar, né? De salvar você mesmo. Não, de você se manter no caminho, se manter na salvação que você já recebeu. E passar isso também para as pessoas que o escutam. Levar essa salvação para mais e mais pessoas. Amém? Então é isso, maravilhoso ensinamento de Paulo aqui para Timóteo, podemos trazer para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, que possamos receber todas essas palavras, possamos praticar todos os dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, multiplicar esses dons, ensinar, levar a Tua palavra, e que a Tua unção sobre as nossas vidas, que é uma capacitação para cumprir a nossa missão, possa estar cada vez maior e que nós possamos cada vez mais trabalhar para que a sua salvação seja levada para todas as pessoas. Te recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.